Então agora na terceira página a gente vai ver ali o que bloqueia o nosso metabolismo, né? O que faz com que o nosso metabolismo seja bloqueado? Já falamos da ATP, né? Mas aqui eu coloquei algumas coisas mais básicas. O excesso de açúcar, a gente vai entender o porquê. Os picos de insulina também a gente vai entender o porquê, que eu já vou passar para vocês o processo bem certinho. A deficiência de micronutrientes e o sono desregulado. Meu Deus! Adrenal, hipotálamo, hipófise e adrenal. Né? Então é o eixo que regula o nosso cortisol. E o nosso cortisol bagunça, né? Lembra que a gente falou nas outras aulas? Bagunça todo o nosso sistema de ATP. Então a gente vai entender hoje o porquê disso. Então, como eu já falei um pouquinho antes para vocês sobre a mitocôndria, né? A mitocôndria, então, ela produz o ATP, que é a energia, que é usada para quê? Para contração muscular, né? Para função cerebral, para produção hormonal, para detoxificação hepática. Então, a gente precisa da detoxificação hepática, a gente precisa do ATP e para queima de gordura. Então, sem o ATP suficiente, o corpo entra em modo economia. Foi o que eu falei para vocês lá. Quando a gente está sob estresse, o estresse não é só o trabalho, não é só a preocupação, a falta de sono gera estresse. Às vezes tem algum paciente que reclama que tá muito estressado, que, né, a gente vai e pergunta como tá o trabalho, como tá a família, como tá tudo ótimo. E aí a gente pergunta como tá o sono. Não consigo dormir direito, acordo cansado, então o corpo vai começando a ficar estressado. Eu sei porque por mim, quando eu trabalhava à noite, né, não conseguia dormir direito ao dia, e mesmo que conseguisse dormir, o corpo ficava estressado. Então, o que acontece? Quando esse funciona direito, ele eleva o nosso cortisol, né? E o cortisol vai fazer o quê? Ele vai causar uma sobrecarga que vai gerar glicose com excesso. Com a glicose em excesso, gera resistência à insulina. A resistência à insulina vai gerar uma inflamação aumentada. E aí o nosso sono vai piorar. Então, o cortisol alto isso quando ele é crônico, quando ele é mais permanente, né? Uma noite, outra não vai desregular tanto. Mas quando a gente tem aí 15 dias, um mês, já bagunça tudo. Então, ele danifica a nossa mitocôndria. E a nossa mitocôndria daí começa a não gerar mais ATP. A gerar mais não, né? Porque senão a gente morre. Mas a gerar menos ATP, que não é o suficiente para que sobre energia para nós. Então, o corpo vai reservando e a gente vai ficando mais cansado, né? A gente fica até mais sonolento, mas não consegue dormir. Então, isso é tudo por conta desses dois sisteminhas, né? O ATP fica lá, então a nossa célula agora queridinha vai ser a mitocôndria. Então eu vou falar muito para vocês, precisamos cuidar da nossa mitocôndria.